estamos aqui de volta com o podcast Filomena Legalmente Digital e hoje eu estou recebendo Bruno Tavares, que é consultor empresarial e tem uma grande experiência em grandes corporações e hoje está desenvolvendo um brilhante trabalho, fazendo consultoria para micros e pequenas empresas. Tudo bom, Bruno? Tudo em paz, Siló. Obrigado pelo convite. É um prazer de verdade estar aqui para a gente poder bater esse papo, compartilhar, trocar experiências. Espero que agregue aí para a turma que estiver em casa para a gente Com tirar alguns certeza. insights aí. Vai ser ótimo. Bruno, vamos começar logo valendo, né? Conta para mim, Bruno, como é que tu passou a ser consultor de grandes empresas que você tinha uma grande experiência no mercado e resolveu migrar para ser consultor de empresas de micro e pequenas empresas. Como foi essa virada de chave na tua vida? E fala um pouquinho também do teu negócio. Legal. Siló, eu trabalhei durante mais de 5 anos na grande empresa de consultoria, considerada do Norte e Nordeste, né? De fato, a maior consultoria que é a Gomes de Matos. Então, lá eu tive a oportunidade de trabalhar em médias, grandes empresas, empresas que faturando aí 500 milhões por ano, 1 bilhão por ano. Eu tive o privilégio de fazer alguns planejamentos estratégicos para esse tipo de empresa. Mas só que sempre que eu me deparava com alguns clientes onde eles nos procuravam para fazer trabalho de consultoria, estavam precisando de ajuda, quando a gente falava o ticket do trabalho que era ofertado, às vezes as pessoas, os empresários, Estava. assustavam, não conseguiam pagar. Uhum. E aí foi eu percebendo aquela fatia do mercado ali, poxa, tem turma que está precisando de ajuda que não consegue. Aí foi onde eu vi essa oportunidade e foi o meu impulso ali para ajudar o pequeno e o microempresário. E então, o meu trabalho hoje é ajudar o pequeno e o microempresário que precisa de ajuda, que precisa de direcionamento, que precisa de gestão e um preço mais acessível para que a gente consiga ajudar, né, esses pequenos empresários a terem sucesso. A gente já conversou sobre a tua empresa, mas eu queria saber mais como era trabalhar na linha de frente de grandes empresas. Como se dava esse processo de trabalho e como essa experiência te ajudou no teu empreendimento de hoje a tratar esses micro e pequenos empresários. Filó, trabalhar com grandes empresas, assim, às vezes a gente cria uma visão de que, poxa, lá nas grandes empresas é tudo organizado, tem todo o processo, está tudo mapeado. Nem sempre é assim. O que tem uma variação muito grande, assim, da grande empresa para as médias empresas, ou micro ou pequenas, é muito o poder de investimento para pedir ajuda. Hum. Então, é natural que a gente, quando eu chegava, liderava alguns projetos em grandes empresas, as pessoas já tinham um orçamento definido, conseguiam puxar ajuda externa como consultoria para poder trabalhar, mas nem todas, de fato, ainda tinha tudo organizado, por exemplo. Sim. Mas o que a gente percebe de grande diferença é o poder de investimento para o auxílio. Agora, naturalmente, é muito mais comum a gente ver empresas estruturadas com poder de investimento direcionado, né? Então, assim, agora, quando a gente vai variar esse processo para a pequena empresa, talvez o grande ponto é o poder de investimento, mas as grandes empresas a gente sentava com grandes empresários de fato, tinha mais experiência, estava no mercado há mais tempo, tinha um direcionamento, então tinha essa visão um pouco mais estratégica, né? Comparando com o pequeno que ainda está muito ali naquele começo, no operacional ainda tem alguns passos a serem dados ali para consolidar a empresa, que muitos ainda estão no poder ali no período de validação, né? Do ciclo de vida. Com certeza. Eu imagino assim que você trabalhar para grandes empresas na linha de frente como você foi uma experiência tão boa ou maior do que qualquer MBA, porque é uma experiência do dia a dia, da mão na massa, né? Mas assim, eu fico imaginando a pessoa estar num emprego de uma forma estável, como você estava, de grandes corporações, e qual foi assim, tu teve medo de fazer essa mudança, o que é que te deu coragem? Não, eu vou me jogar e vou lá e vou empreender, e é isso que eu quero fazer para mim. Filó, tem uma questão interessante, eu não sei se eu já tinha compartilhado contigo, Uhum. mas eu sempre tive esse impulso de fazer algo inovador e que foge do senso comum. Vou dar um exemplo prático, assim, Sim. respondendo a tua pergunta, né? Na pandemia, minha esposa estava grávida do segundo filho, né, do Kalel, e eu estava, na época, trabalhando como gestor de operações numa rede de franquias de fast food.
E o que é que uma pessoa sensata faz normalmente? Como emprego. Fica no emprego, né? Não pede desligamento ou procura outro emprego. Eu pedi as contas da empresa para poder empreender como consultor independente antes de entrar na Gomes de Matos. Então, assim, isso daí já mostra um pouco do meu perfil, né? De corajoso, de arriscar, agora não de maneira negligente. Eu tinha feito um caixazinho, um caixa de emergência, de Organizada, uma né? Não forma organizada, foi isso. um salto do nada, né? Na Gomes de Matos não foi diferente. Então, quando eu vi essa fatia do mercado que estava desassistida, conversei com o próprio Eduardo Gomes de Matos, os sócios que estão lá há mais de 20, 30 anos, e aí foi algo bem planejado e pensado. Então, saí de maneira muito tranquila, muito convicto do trabalho que eu tinha desenvolvido com eles, tanto que as portas elas continuam abertas com eles, mas eu peguei essa experiência das grandes empresas e desenvolvi esse método. Então, já vim com uma bagagem mais reforçada, digamos assim. Então, Robusta, né? foi mais tranquilo, sabe? Coisa encorpada. A gente vê no teu perfil que tu se coloca, se posiciona como filho de Deus, como marido, como pai, que tem uma conexão muito humanizada no teu perfil. Sim. E isso interfere no teu eu enquanto empresário? Existe uma desconexão, esses valores tu traz para dentro do teu eu empresário? Sim. Eu, particularmente, eu não consigo desvincular. Tem Sim. muitas pessoas que pensam, minha vida pessoal, minha vida profissional. Tem gente que gosta de colocar em caixinhas, né? Sim, sim, Eu não consigo. E sim. eu, sendo bem sincero, eu acredito que as pessoas elas tentam fazer isso, mas é muito difícil. Então, os meus valores pessoais, e aí principalmente falando da minha parte cristã, né? Sou cristão, por isso que eu coloco como a minha primeira apresentação, filho de Deus, né? Acho legal. Eu sou filho de Deus, sou esposo, sou pai, sou empresário, então eu tento conciliar isso. E quando eu vou para dentro das empresas, dos clientes que eu atendo, é natural eu ser muito eu de verdade. Tanto que quando eu percebo algo que foge dos meus valores dentro da empresa, eu sou muito transparente. Bruno, qual é a maior resistência que você encontra ao tentar implementar um método nas empresas? É interessante essa pergunta, falou, porque até um tempo atrás eu ministrava um módulo na própria escola de consultores que a Gomes de Sim. Matos tem, que é um módulo chamado Gestão da Mudança. Só tem medo de mudar, né? Na verdade, a maioria quer, Uhum. mas o desconforto da mudança é o que trava, né? E aí existe, inclusive, algumas ferramentas que são utilizadas. Tem uma ferramenta chamada que é aptidão para mudança, que nós aplicamos normalmente quando a gente é convocado, né, para fazer algum projeto. É aplicada essa ferramenta, aonde as pessoas respondem e a gente consegue ter ali uma percepção do grau de maturidade da mudança. Se ela estiver numa categoria ali inferior, talvez é melhor a gente começar com um trabalho ali de mentoria, de conscientização, para depois pensar num processo mais intenso. Então, ao longo do tempo, quando a gente percebe, vai adquirindo a experiência em projetos de consultoria, a gente percebe as pessoas que estão aptas ou não. E aí tem muito da sua estratégia. Uma boa dica, assim, quando a gente quer iniciar um processo de mudança, eu, particularmente, quando vou iniciar um projeto, eu preciso me comunicar com todas as pessoas envolvidas dentro da empresa, para me apresentar para elas. Porque se eu não me apresentar para a pessoa no início de um trabalho de mudança, vou deixar a rádio peão correr. Quem é? Esse rapaz aqui veio só para demitir a gente. Ó, lá vem, o negócio de consultoria, vai dar mais trabalho para a gente. Aí começa aquela situação de que vão deixar as pessoas falando de você. E aí é melhor que você se apresente, diga qual o projeto, diga qual é a intenção, trazer as pessoas para fazer o projeto junto com você. Eu costumo dizer que na consultoria, quando a gente envolve as pessoas no trabalho, a gente cria o pertencimento do projeto. Elas se sentem participantes. Se eu chegar com algo pronto e dizer, ó, tá aqui, ó, vocês têm que fazer isso, automaticamente já vem bloqueio. Então, existem algumas estratégias que a gente vai moldando ao longo do trabalho, sabe? Mas existem casos que, de fato, tem empresas que
não tem aptidão nenhuma para mudança. E aí, normalmente são essas pessoas que a gente conversa com ela e pergunta se de fato não é melhor esperar um pouco para iniciar o trabalho, né? Tu tem uma atuação bem diversificada e eu queria saber sobre legado. O que é que tu quer deixar como legado? Se para ti é mais importante o crescimento das empresas ou das pessoas, ou se não tem como ter crescimento das empresas se você não tiver um investimento real nas pessoas. Vamos lá. Primeiro, legado, né? A primeira parte da sua pergunta. O grande, o grande objetivo da EVX, o grande objetivo que eu tenho é de ajudar as empresas Hum, a diminuir aquele percentual de taxa de mortalidade, né? Como eu sim. disse, 3, 4 empresas, quando a gente compara num horizonte de 10 empresas, não sobrevivem aos primeiros 5 anos. Então, meu legado é o quê? A EVX, ela, ela tem o objetivo de se tornar a maior empresa nacional para ajudar pequenos e microempresários a sobreviverem esses primeiros 5 anos. É um objetivo macro que eu tenho, mas como é que eu consigo isso? Através das pessoas. A empresa por si só não vai conseguir gerar resultados se as pessoas não forem participantes do processo. Não tem como. Não existe CNPJ sem CPF. E aí esse é o grande objetivo, me conectar com as pessoas através de ferramenta, através de método, para que a gente consiga fazer com que as empresas de fato se consolidem, né? Então esse é um grande propósito da EVX. Boa. Que costuma abrir portas para outros profissionais. Qual é a importância de puxar pessoas, assim, de melhorar a vida delas, chamar elas para o crescimento? Quando eu entendo com essa pergunta que é muito linkado à parte de mentorias, né? Que nós vamos envolvendo o processo, né? Até porque tu fala que não tem como você ter um crescimento de empresa se você não está trabalhando do CPF que trabalha na empresa. Então, você está sempre trabalhando com as pessoas de preferência, né? Quando a gente consegue se conectar com as pessoas, Filó, a gente consegue. E aí, eu não consigo me conectar com a pessoa se eu não me doar para ela. Então, assim, é necessário ter muita verdade no relacionamento, né? Então, é importante que tenha essa clareza, cara. Deixar claro os seus objetivos, e aí é onde voltamos àquela tua pergunta, né? Os valores, eles estão diretamente linkados. Como o meu intuito é passar verdade nos trabalhos que eu executo, eu verdadeiramente me preocupo com a empresa, me preocupo com a pessoa. Tanto que é comum a gente se tornar amigo de clientes, é comum a gente criar um bom relacionamento, né? Então, dentro dessa jornada que a gente tem com os clientes, essa abertura de mentes, na maioria das vezes, é um papo talvez até um pouco coach, né? Que eu sei que está banalizado essa nomenclatura do coach, mas às vezes boas perguntas abre a mente das pessoas, né? E eu costumo dizer para os meus clientes que eles me pagam para que eu fale o que eles precisam ouvir, não o que eles querem ouvir, Não que faz existe uma sentido. diferença. Por isso que eu falo nas primeiras reuniões, cara, eu vou puxar a tua orelha. Se for preciso, eu vou te dar carão, mas eu estou aqui para te ajudar. O objetivo é esse. Está disposto? Porque no primeiro carão que eu te der, eu não quero mimimi, não. É o brinco, né? Então, quando as pessoas elas se abrem para isso, naturalmente as pessoas tendem a crescer, né? A evoluir. E não somente elas crescem, mas todo o trabalho que eu executo eu também aprendo com elas e a gente vai. É um crescimento mútuo, né? É uma troca de fato de experiência. Bruno, nosso podcast está chegando no final, mas eu queria que tu deixasse uma mensagem para aquele profissional, assim como você fez a migração de carreira, é jovem, que está insatisfeito no local que está e está querendo migrar de carreira, querendo fazer essa mudança. Qual é o conceito que você daria para quem passou pelo que você quer passar pelo que você passou, né? Acho que o primeiro passo é clareza para a Uhum. tomada de decisão. É importante que você tenha essa visão. Qual é a sua especialidade? Você tem que ter domínio. Eu quero fazer uma transição de carreira sem ter uma especialidade bem definida e um propósito claro do que tu quer ajudar, é melhor tu ficar mais um pouquinho aí, porque agora, se você dá esse passo sem ter essa clareza, pode ser que você se frustre. E é importante fazer um bom colchão financeiro, porque de fato essa vida de empreendedorismo, ela requer bom senso, ela requer uma certa segurança financeira. Então faça o seu caixa ali,
uns 5, 6 meses de salário. Poxa, se eu parar hoje, eu consigo ter ali 5, 6 meses de mantendo a minha vida, a minha rotina, o meu patamar de vida, né, de gastos, e aí você vai conseguir fazer a sua empreitada bem mais leve. E busque ajuda, busque uma mentoria, busque um direcionamento. Ah, eu quero ser consultor, vou pegar meu exemplo. Cara, a própria escola de consultores da Gomes de Matos é um curso fantástico, que tem muita gente que é executivo de mercado, que quer mudar, fazer uma transição. Poxa, eu sou muito bom na tecnologia, na TI ou criação de sistemas, mas eu não sei vender isso em formato de serviço. Isso é consultoria. E tem algumas mentorias, existem cursos que ajudam nesse processo. Então, busque ajuda, né? Não queira fazer sozinho, porque hoje em dia, até porque, mesmo que eu não tenha contato pessoal, a internet está recheada de conteúdo de graça que você pode absorver antes de tentar tomar uma decisão mais agressiva, digamos assim. Mas e aquele empresário que está precisando mudar aí a empresa? Está tendo uma consultoria do Bruno. Como é que ele encontra o Bruno? Deixa aí suas redes sociais, teu site, para a pessoa te achar. Pronto, você que está precisando de ajuda na sua gestão, quer ter um método bem definido, seja uma consultoria, seja mentoria, ou seja até um treinamento para liderança ou para o seu time, você pode me encontrar no meu Instagram diretamente, @Bruno Tavares. O detalhe é que o E do Tavares é o número 3. Ou então EVX Gestão, @EVX Gestão, vocês me encontram lá. Em breve eu vou lançar o meu canal do YouTube com conteúdo gratuito. Toda semana eu vou postar vídeo aí para vocês. Vou me organizar, pegar as dicas aqui com a Filó para montar o meu podcast. Também vocês vão me encontrar com o podcast em breve. E é super fácil. Ou então pergunta para a Filó que ela tem meu contato. Com certeza, vai ser um prazer. E é isso. Espero que todos tenham gostado de conhecer a história fantástica do Bruno. Eu sou muito fã do Bruno, a história dele é muito, muito inspiradora, viu, Bruno? Estudar você falar. E se gostou, compartilha com os amigos, curte, se inscreve, alerta o sininho e até a próxima.